Há cerca de 50 mil anos, um corpo celeste proveniente do espaço colidiu com o nosso planeta, resultando em um poderoso estrondo. Essa rocha espacial, conhecida como meteorito, possuía uma largura de aproximadamente 50 metros. Contudo, sua colisão gerou uma energia equivalente a impressionantes 300 mil toneladas de TNT. Ao atingir a superfície terrestre e se fragmentar, causou uma destruição significativa nas imediações e formou uma cratera que se assemelhava à paisagem lunar. Curiosamente, essa cratera, no estado do Arizona, passou a ser denominada Cratera do Meteoro e é utilizada como local de treinamento para astronautas antes de suas missões de pouso na Lua. Ao longo da história da Terra, ocorreram numerosos incidentes semelhantes. Caso esse mesmo meteorito impactasse Nova York nos dias de hoje, os efeitos seriam devastadores para grande parte da cidade. O choque resultaria na formação de uma cratera com cerca de 1,3 quilômetros de largura, enquanto a explosão subsequente arrasaria tudo em um raio de aproximadamente 1,7 quilômetros. Mesmo nas áreas periféricas da cidade, os danos seriam significativos, levando à quebra de janelas e à perda de muitas vidas humanas. A recuperação diante dessa catástrofe demandaria anos. No entanto, esses impactos são relativamente pequenos em comparação com outros asteroides que já atingiram a Terra. Alguns desses corpos celestes eram de proporções tão imensas que, se colidissem com o planeta nos tempos atuais, o resultado seria a extinção em massa. A cratera Yahabuba é um exemplo desse fenômeno. Grande parte desses asteroides impactou nosso planeta durante seus primeiros estágios de formação, ou seja, em termos de anos geológicos, consideravelmente cedo. Cerca de 2,2 bilhões de anos atrás, um asteroide de considerável tamanho percorreu uma trajetória em direção à Terra, aterrissando na área que hoje conhecemos como Austrália. A cratera Yahabuba, a evidência mais antiga de sua natureza, foi formada nesse evento. Embora sua aparência atual não se assemelhe ao que tradicionalmente imaginamos como uma cratera, o impacto resultou em uma perturbação significativa no planeta. A cratera Yahabuba deixou sua marca no continente, com um diâmetro impressionante de 70 quilômetros. No momento de sua violenta colisão, causou destruição em sua trajetória, desencadeando uma poderosa onda de choque que afetou amplamente os arredores. Os cientistas até especulam que esse impacto pode ter desempenhado um papel na finalização da era glacial que a Terra estava experimentando. Esse impacto colossal teria gerado uma quantidade tão substancial de vapor que influenciou o clima de maneira significativa. Agora, visualize essa imensa estrutura colidindo com a Terra na atualidade. Caso ela atingisse a região da Austrália novamente, o resultado seria uma cratera com a mesma largura impressionante de 70 quilômetros, e a energia da explosão se propagaria por aproximadamente 130 quilômetros em todas as direções. Agora, considere se o ponto de impacto fosse São Paulo. Nesse cenário, a cidade sofreria devastação total. Mesmo nos municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo, Guarulhos e Osasco, um cenário de destruição tomaria conta, com incêndios se alastrando e aqueles que sobrevivessem enfrentando queimaduras graves de 3º grau. Contudo, a situação poderia se tornar consideravelmente mais catastrófica se um asteroide um pouco maior tivesse como alvo o nosso planeta. Um exemplo é o evento ocorrido há cerca de 1,8 bilhão de anos, conhecido como a formação da Bacia de Sudbury. Nesse incidente, um cometa de grandes proporções atingiu a Terra e penetrou o solo, rompendo as camadas de rochas e resultando na criação de uma imensa cratera com 130 quilômetros de diâmetro na região que hoje conhecemos como Canadá. A cratera da Bacia de Sudbury representa uma das maiores cicatrizes geológicas que nosso planeta já testemunhou ao longo de sua história. Nesse período, colisões impactantes de asteroides de dimensões consideráveis eram uma ocorrência comum. Atualmente, caso esse mesmo cometa viesse a colidir conosco, estaríamos diante de um cenário verdadeiramente apocalíptico.
Caso esse impacto ocorresse na cidade de Nova York, a própria existência da metrópole seria erradicada. A sensação seria semelhante a estar submetido a um terremoto de magnitude 11 na escala Richter. O impacto não se restringiria apenas à área imediata, pois a onda de choque resultante se propagaria por todo o globo terrestre. Num raio de 300 quilômetros a partir do local do impacto, uma explosão de fogo ocorreria de forma instantânea. Vamos abordar agora um dos impactos mais significativos, o que levou à extinção dos dinossauros: a formação da cratera de Chicxulub, há aproximadamente 65 milhões de anos. Nesse evento, um asteroide com dimensões de pelo menos 10 quilômetros de largura colidiu com a Terra, atingindo a região que corresponde ao México atualmente. Esse impacto violento resultou na aniquilação dos répteis gigantes. Agora pense na possibilidade desse mesmo impacto ocorrendo nos dias de hoje. Certamente seria uma cena incrivelmente violenta. A colisão geraria uma cratera colossal, com cerca de 180 quilômetros de diâmetro. A esfera de fogo incineraria tudo num raio de 450 quilômetros. Caso esse asteroide colidisse com São Paulo, seus efeitos se propagariam por toda a extensão da América do Sul. O som resultante do impacto atingiria níveis extraordinariamente altos, capazes de ensurdecer até mesmo alguém que estivesse de férias no México. Não seria apenas uma questão de audição, mas as vibrações decorrentes do impacto seriam tão intensas que reverberariam por todo o corpo. Agora, considerando a hipótese de esse asteroide atingir o México, a população local enfrentaria um destino similar ao dos dinossauros. O impacto desencadearia enormes ondas de choque que resultariam em devastação, se estendendo por centenas de quilômetros além do ponto de colisão. Além disso, assim como ocorreu há 65 milhões de anos, o impacto provocaria a formação de um gigantesco tsunami. Agora, abordaremos o evento mais significativo de todos, o impacto de maior magnitude na história da Terra. O impacto do asteroide Vredefort, uma ocorrência de dimensões excepcionais e praticamente a mais antiga de todas. Este evento permanece como o acontecimento mais aterrorizante registrado na história do nosso planeta. Estamos falando da formação da cratera de Vredefort. O evento de impacto do asteroide Vredefort, ocorrido cerca de 2 bilhões de anos atrás, é um dos eventos mais notáveis na história geológica da Terra. A colisão resultou na formação da cratera de Vredefort, localizada na região que hoje é conhecida como África do Sul. O asteroide que causou a formação da cratera de Vredefort tinha dimensões excepcionalmente grandes, estimadas em cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Isso é significativamente maior do que o asteroide que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros. O impacto gerou uma cratera colossal com aproximadamente 300 quilômetros de diâmetro, cobrindo uma área vasta. No entanto, essa cratera não é mais visível na superfície hoje em dia, devido a processos geológicos subsequentes, como a erosão e o movimento da crosta terrestre. A energia liberada pelo impacto do asteroide Vredefort foi inimaginável. A força do impacto causou um evento de megaterremoto, criando ondas sísmicas e liberando uma quantidade imensa de energia térmica e cinética. Além da cratera em si, o impacto desencadeou uma série de eventos subsequentes. O calor gerado pela colisão levou à fusão parcial da rocha circundante, formando rochas ígneas características da região. O impacto também liberou gases e vapor de rocha derretida, que podem ter tido efeitos significativos no clima global, contribuindo para mudanças ambientais em larga escala. O impacto do asteroide Vredefort teve impactos devastadores na vida da época. Embora não tenhamos registros detalhados, é provável que a vida na região tenha sido severamente afetada pela devastação imediata, incluindo efeitos térmicos, impacto da onda de choque e a formação subsequente de um imenso anel de montanhas ao redor da cratera. Se o asteroide responsável pela formação da cratera de Vredefort, com dimensões de 10 a 15 quilômetros, colidisse com a Terra nos dias atuais, resultaria em uma catástrofe de proporções inimagináveis.
O impacto criaria uma cratera gigantesca, causando destruição total na área atingida. A onda de choque resultante geraria terremotos intensos e incêndios descomunais seriam provocados pelo calor liberado. Além disso, tsunamis globais seriam desencadeados, afetando várias regiões. A liberação de partículas e gases na atmosfera resultaria em mudanças climáticas extremas, com resfriamento global repentino. Isso levaria a uma extinção em massa, afetando tanto a vida terrestre quanto marinha em escala global. A Terra se transformaria em um ambiente notavelmente desértico, possivelmente tornando a sobrevivência da humanidade extremamente difícil. A possibilidade de enfrentar essa situação nos faz refletir se seria mais prudente desviar ou destruir um asteroide antes que ele atinja o nosso planeta. No entanto, essa é uma discussão que merece um outro vídeo. No espantoso.